Bem, pessoal, é, uma dica que eu queria passar para vocês aí que porventura precisem às vezes estimar ou calcular determinadas distâncias, né? Seja porque você é um droneiro aí, gosta de brincar com o drone e quer ter uma noção da distância real que você está percorrendo, sem acreditar piamente naquilo que o mostrador lá do aplicativo do drone está mostrando, né, lá, ou o rádio controle. Ou mesmo se você não tiver uso de drone, mas precisar saber uma área, precisar saber a distância de um ponto para outro, né, através de um mapa. Então, a ferramenta que eu gostaria de passar é o Google Maps, né, através do celular. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui da minha região, daqui do Amazonas, né? Vou começar desde o início aqui, porque aqui eu já tinha iniciado. Então vamos supor que eu queira saber a distância aqui do Rio Negro, ó, onde tem a ponte que liga um lado para o outro, né? Se eu clicar exatamente em cima da ponte, eu não vou conseguir obter essa informação, a não ser se eu for lá na Wikipédia e ver qual é a distância da ponte. Mas supondo que eu queira ver a distância mesmo do rio de um lado para o outro, eu clico bem do ladinho aqui, ó, e coloco um alfinete, já inseri o alfinete. E aí eu clico nesse alfinete em cima dele e venho aqui, ó, medir distância. Daí em diante eu só faço ir arrastando. Então eu vejo aqui, por exemplo, eu estou fazendo paralelo à ponte, ó. Essa ponte ela tem 3,5 km, tá? Só que aqui eu estou botando só o rio. Está dando 3,2, bem próximo. Porque quando é considerado 3,5 km, tem a parte, né, aqui da rampa inicial e a rampa final. E aí, somando esses dois, vai chegar lá nos 3,5. Mas vejam aí o quanto preciso, né, é essa informação. E se eu quiser ver outras partes, se eu quiser ver, por exemplo, a distância aqui num vão maior, aqui na Ponta Negra, por exemplo, né? Então, eu venho aqui e já clico aqui agora. Insiro um alfinete aqui, ó. Então, eu estou aqui na Praia da Ponta Negra e quero vir aqui para esse outro lado do Rio Negro, bem na frente da Ponta Negra. Então, eu clico em cima do alfinete, medir distância. Esse alfinete não ficou bem colocado, vamos voltar aqui, porque ele não está bem na praia, né? Vamos colocar ele bem na praia mesmo aí. Então, clico em cima dele, medir distância, e aí sim, eu venho aqui até o outro lado. Por exemplo, esse hotel aqui que fica do outro lado, o Amazon Eco Hostel. Então, ó, são 9 quilômetros, pessoal. Para vocês terem uma noção, por exemplo, como o nosso Rio Negro é largo, né? E serve para outras coisas? Serve. Se quiser ver até um terreno, por exemplo, não tem problema. Vamos desfazer aqui esse alfinete, né? E vamos imaginar aqui, por exemplo, alguém tivesse lhe oferecendo esse terreno aqui. Então, clica aqui, inserir um alfinete e aí medir a distância, né? Então, vamos lá. E aí eu vejo quanto que tem, por exemplo, de frente, 233 metros. Se eu quiser ver de fundo, 285. E aí eu posso obter, por exemplo, a área, né? Então, distância numa estrada, distância, por exemplo, se quiser a nossa cidade aqui mesmo, eu quiser ver extremos da cidade, ó, então a gente sabe que aqui na Ponta Negra é um extremo e lá na Zona Leste é o outro, né? Por exemplo, Puraquequara é o outro extremo. Então vamos ver aqui como é que ficaria
daqui da Ponta Negra, colocando um alfinete. E sempre não esqueçam de colocar aqui também, tá? Em satélite. Então eu venho aqui na Ponta Negra, coloquei o alfinete e vou clicar em cima dele, medir distância e vamos lá para a Zona Leste em linha reta, lógico, né? Deixa eu baixar aqui o mapa um pouquinho. Vamos até lá no Puraquequara. Puraquequara é por aqui assim. Então são aproximadamente 30 quilômetros. Deu 29 quilômetros aí. E olha só, pessoal, aqui para vocês o nosso encontro das águas, né, que fica bem em frente a Manaus. Ó. Da Ponta Negra ao encontro das águas em linha reta daria 24 quilômetros. Se eu quiser ver esse encontro das águas, quanto ele demora até ele se juntar ali, também é possível, né? A gente pode vir aqui, ó. Posso clicar aqui no início do encontro das águas e traço uma linha reta até o ponto em que ele, digamos assim, termina, né? Porque chega uma hora que os dois rios vão se juntando, e o Rio Solimões predomina depois e acaba o encontro. Seria mais ou menos aqui assim. Dali em diante já vai ficar tudo Rio Amazonas. Então, ó, o encontro das águas, ele dá para ir mais um pouquinho. Mas seria mais ou menos aqui assim. Dali em diante já é muito pouco. Daí uns 22 quilômetros de encontro das águas, né? Então a gente tem aqui, ó, o Rio Amazonas, esse aqui, nessa cor barrenta, e o Rio Negro que vem aqui, que é essa cor escura. E os dois se encontram bem na frente de Manaus, que é isso aqui. Então, eles vão embora até que chega uma hora que o Rio Amazonas vai suplantar o Rio Negro e aí ele vai embora. Bem, pessoal, então essa é a dica, né? Se vocês gostaram aí dessas medições, aprenderam como fazer, compartilhe, né, com os amigos que precisam, às vezes fazer um levantamento topográfico rápido usando o próprio celular. Deem o like e fiquem com Deus. Se cuidem aí nessa pandemia. Obrigado.